Paz do Nosso Senhor, cá estamos para mais um devocional nesta manhã e vamos até o Salmo 12. Hoje é um salmo pequenino que fala sobre o homem e o seu egocentrismo, a sua falsidade, a forma com que o ser humano vive tão longe de Deus e dos valores que Deus tem para o seu povo, para nós. E acaba por falar muito e retratar também aquilo que estamos a viver e o que o ser humano está a viver. Salmo 12 são 8 versículos, vamos lê-los e meditar brevemente neles. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras como prata, refinadas em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda a parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Bom, é um salmo realmente um pouco diferente daqueles que temos estudado. É uma oração específica para que o Senhor nos possa livrar e salvar da tendência do pensamento humano. Este salmo acaba por refletir o que em muitos países tem acontecido, inclusive países onde tem havido um reavivamento, um despertamento e muitos deles onde os cristãos são a esmagadora maioria, mas parece que não há influência sobre a sociedade, parece que as sociedades não mudam, apesar do povo de Deus ser em uma maioria ou em grande número. E isso é extremamente preocupante, porque este salmo acaba por retratar uma sociedade onde o ser humano, que longe de Deus, onde o homem que não é justo, os ímpios, onde os justos que não têm influência, é isso que eu quero dizer, onde os ímpios dominam e os justos não têm influência. E nós estamos a viver também dias assim, dias onde nós vemos poucos justos terem influência, vemos os lobbies dos ímpios a dominarem sobre tantas áreas da nossa sociedade e parece que o povo de Deus, os justos, não têm grande influência sobre a sociedade. E em parte a culpa é nossa, que não somos assim tão proativos, não somos assim tão defensores dos nossos direitos, não reclamamos tanto, talvez como os ímpios reclamam, e tentam destruir inclusive os valores cristãos da nossa sociedade e vão para a rua e tentam defendê-los. E então vem o salmista dizer: Senhor, salva-nos, porque faltam os homens benignos. E quando faltam os homens benignos, não deve ser fácil viver numa sociedade assim. E o salmista diz: são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. E esta é uma preocupação do salmista e deve ser uma preocupação nos nossos dias. Quando nós estamos a viver, a Igreja tem de alguma forma tocar a sociedade, marcar a diferença na sociedade. Mas a diferença não é pelas discussões teológicas que possamos ter nas redes sociais. Pelo contrário, aí acabamos por envergonhar muitas vezes o povo de Deus e dar razão aos ímpios que olham para nós com desprezo porque nós próprios não sabemos nos unir para defender aquilo que é justo, aquilo que é benigno. Eu tenho falado muito sobre a benignidade. É um dos aspectos do fruto do Espírito e todos os salmos vêm, de alguma forma, retratar um Deus benigno. E nós que somos filhos de Deus, nós que somos seguidores de Jesus Cristo, a benignidade deve estar presente em todas as nossas ações. Desejar bem, pensar bem, fazer o bem, agir o bem e pensar bem mesmo quando não conhecemos, remover os preconceitos,
preconceitos muitas vezes que colocam rótulos nas pessoas. É isso que o cristão tem de fazer. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. E depois vem então retratar aquela sociedade que acaba por ser também a nossa sociedade e que Davi, aqui mais uma vez, ele vem de alguma forma denunciar. Cada um fala com falsidade para o seu próprio. Falam com lábios lisonjeiros, mas com o coração dobrado. E aqui tem a ver muito verdadeiramente com estes mexericos, como é que eu ia dizer, estes rumores escandalosos, onde o que atrai as pessoas é precisamente esse tipo de rumores, esse tipo de conversas. E infelizmente muitas vezes isso acaba por afetar também a nossa vida, como filhos de Deus, como cristãos, como alguém que tem que ser a luz no meio das trevas e o sal que preserva esta sociedade da corrupção. E precisamos ser benignos nas palavras, benignos nos pensamentos e, acima de tudo, benignos no coração. Precisamos de fugir diz que disse, destes rumores, destes à frente, os lábios são lisonjeiros, não é? São muito positivos, acabam por elogiar, mas por trás, assim que viram as costas, já estão a falar mal dessa pessoa. E a nossa sociedade é assim, uma sociedade falsa. E a Bíblia diz claramente no verso 3 do Salmo 12 que o Senhor cortará com os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Deus não suporta esta falsidade e muito menos a soberba do ser humano. Quando nós, às vezes, comparamos os outros e queremos comparar-nos a eles no sentido de nos elevarmos acima dos outros, mas o Senhor conhece o nosso coração. Eu sei que a palavra de Deus é muito clara contra isso, a humildade, a benignidade, a longanimidade. O amor, acima de tudo, tem que ser aquilo que sai dentro de nós e que os outros possam encontrar, como diz Paulo, o bom cheiro de Cristo na nossa vida, ou um sumo que pode ser espremido da nossa vida. A palavra diz que eles dizem, não é? Estes que vivem desta maneira, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor, afinal? Nós dizemos o que queremos dizer, nós falamos o que queremos falar. Quem é o Senhor para nos impedir? E esta soberba, esta falta de dependência de Deus, e a palavra temor aqui tem todo o sentido, esta falta de temor a Deus que a nossa sociedade está a viver, que é tão característica da nossa sociedade, acaba por verdadeiramente afastar Deus, e sabemos qual será o fim desta sociedade que vive desta maneira. No verso 5 diz: por causa da opressão dos pobres e dos gemidos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, a salva aquele para quem eles a superavam. Então Deus é quem defende esses pobres, esses necessitados. E nós, como Igreja de Jesus Cristo, devemos ter o mesmo tipo de atitude. Defender os marginalizados, ajudá-los e, de alguma forma, criar uma sociedade melhor. Envolvermos em projetos de ajuda ao próximo, de ajuda àqueles que precisam verdadeiramente e não aqueles que vivem dependentes ou viciados neste tipo de ajudas, mas aqueles que, às vezes, em silêncio estão a passar por dificuldades. E se nós temos conhecimento e não ajudamos, nós estamos a pecar, nós estamos a falhar. As palavras do Senhor são palavras puras, verso 6. Palavras puras como a prata, refinada em forro de barro e purificada 7 vezes. E assim como os metais preciosos são passados pelo fogo tantas vezes, assim a palavra do Senhor é tão pura, tão perfeita para nós. E deve servir para nós de inspiração, deve servir para nós de instrução, deve servir para nós de lei para a nossa vida, de parâmetros para o nosso viver. Verso 7, então Davi diz: tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrarás para sempre. E aqui está implícito, e o 8 continua: os ímpios circulam por toda a parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Então, aqui o salmista diz: tu nos guardarás, e nós sabemos que no futuro, pela eternidade, eles não vão estar. Estas pessoas são soberbas aqui, que vivem para, de alguma forma, marginalizar os outros. Eles não vão estar onde Deus está. Eles não vão estar na eternidade. Mas aquele que é benigno,
aquele que é amoroso, aquele que é caridoso, aquele e aquela que ajuda o necessitado, aquele que não faz ouvidos moucos ao clamor daqueles que são injustiçados e dos pobres. Esses morarão do Senhor, porque Deus é quem os defende, e nós entendemos claramente, como povo de Deus, temos que ter esta atitude. Então é uma exortação e ao mesmo tempo uma promessa. Se nós vivermos este estilo de vida, uma igreja que influencia a sociedade para o bem, uma igreja que protesta contra a iniquidade, que protesta contra a maldade e que defende estes valores eternos divinos, então esse povo estará com Deus eternamente. E esta é a nossa promessa, estarmos com Deus eternamente onde Ele está, onde estão coisas preparadas para nós que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem desceu o coração do homem, mas Deus tem coisas boas preparadas. Vale a pena lutarmos e fazermos, de alguma forma, defensores destes marginalizados, destas minorias. Nós sabemos que os ímpios circulam, os crimes podem aumentar nas cidades, a imoralidade pode aumentar entre as novas gerações, pode ser promovida nas séries, na televisão, pode ser promovida até entre os políticos eleitos, personalidades que estão em destaque e que têm orgulho da sua vida ímpia, mas aqueles que verdadeiramente se portam de uma maneira digna, defendendo também, que é o contexto deste salmo, defendendo aqueles que não se conseguem ser defendidos, defendendo aqueles que precisam da nossa ajuda. Então nós, não é por causa disso que vamos para o céu, porque nós vamos para junto de Deus porque Jesus morreu por nós, reconhecemos esse sacrifício como substituto e fomos justificados, fomos tornados justos diante de Deus, mas também porque fomos justificados e porque já somos moradores do céu e porque já somos filhos de Deus. Todo aquele que crê no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, se torna filho de Deus, e porque somos filhos de Deus, então nós temos esta natureza nova de Deus em nós, e o nosso Espírito e o Espírito Santo de Deus vai verdadeiramente inspirar a nossa alma, os nossos pensamentos, para que as nossas ações sejam benignas, para que as nossas ações sejam de justiça e para que o povo de Deus possa influenciar esta sociedade. Então, se vê injustiça, se vê crime, denuncie no nome de Jesus, porque nós não vamos compactuar com a injustiça, nós somos filhos de Deus. Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.